Olá pessoal, sou o professor Paiva, professor de Física. Estou aqui para dar uma dica para vocês para o Enem 2017. Nos últimos anos, cai bastante na prova do Enem um tópico de Física que vocês vão lembrar agora, que é hidrostática. Lá em hidrostática nós temos os conceitos bons para você fazer essa prova, que é de densidade e pressão. Lembra que densidade, que é representado pela letra D, é a razão entre a massa de um corpo e um volume que esse corpo ocupa no espaço. A densidade é medida em quilograma por metro cúbico e você tem que, para uma mesma massa de um corpo, à medida que você aumenta o volume, a densidade do corpo diminui. E quando você, no caso, diminui o volume, a densidade aumenta. Por que isso? Porque se você manter a massa do corpo constante, densidade e volume são inversamente proporcionais. Agora, um outro conceito de física que também é de hidrostática e que tem sido falado bastante nas provas anteriores do Enem e pode vir cair também agora nessa prova, é o conceito de pressão. A pressão, que é representada pela letra P, é a razão entre a força aplicada em uma superfície e o valor da área dessa superfície. A unidade de pressão é Newton por metro quadrado, também denominada Pascal, tá ok? Para uma mesma força aplicada em uma determinada região, pressão e área também são inversamente proporcionais, assim como temos lá na densidade, tá? À medida que você tem uma força aplicada em uma área grande, a pressão ela vai diminuir. E quando você aplica uma força em uma área pequena, a pressão ela vai ser grande. Tá? Tendo esses conceitos em mente de hidrostática, no caso de densidade e pressão, vou falar de um tópicozinho da hidrostática que nos últimos anos está sendo bastante batido na prova do Enem, que é o caso, o teorema de Arquimedes. Arquimedes afirmou o seguinte pra gente, que quando você tem um corpo inserido em um fluido, esse fluido vai aplicar no corpo uma força resultante vertical para cima. Essa força resultante que o fluido exerce sobre o corpo, que é vertical para cima, é denominada de empuxo. E o que seria empuxo? Seria assim, quando você insere um corpo, por exemplo, dentro de um líquido, a água, por exemplo, você vai ter pressão exercida pela água em todos os pontos desse corpo. E você vai ter também a pressão exercida na região inferior e na região superior desse corpo. Essas pressões laterais que são exercidas pela água no corpo, elas vão se cancelar. Então, você vai ter apenas uma diferença de pressão na vertical, na região inferior e na região superior do corpo. Essa pressão na região inferior, ela é maior que na região superior. Então, isso vai fazer com que apareça uma força resultante vertical para cima, que é justamente o que nós chamamos de empuxo, tá? Agora, o Arquimedes ele afirmou para a gente que a intensidade desse empuxo é igual ao peso do líquido deslocado toda vez que o corpo for inserido dentro desse líquido. Quanto maior o volume desse líquido deslocado, maior vai ser a intensidade do empuxo aplicado no corpo, tá? Arquimedes, através desse conceito, que afirmou para você que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, chegou à conclusão que o empuxo pode ser calculado por densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes o valor da gravidade local. Esse empuxo ele vai ser exercido toda vez que o corpo estiver inserido dentro de um fluido, mais especificamente estou falando agora no caso da água, que quando você coloca um corpo inserindo a água, essa água vai aplicar uma força resultante para cima. Fique atento que isso aí pode cair no Enem e você com certeza vai acertar essa questão, tá ok? Obrigado, até a próxima.